Oi, pessoal! No vídeo passado, a gente finalizou o estudo do diagrama de fases de uma substância. Já nesse vídeo, a gente vai conseguir calcular a energia necessária que um corpo precisa receber para que ocorra a mudança de fase que a gente viu no vídeo passado. Primeiramente, no nosso estudo, a gente vai estudar a quantidade de calor necessária para receber ou para ceder para que ocorra a variação de temperatura. Nesse momento inicial, a gente não vai ter mudanças de fase, mas depois a gente vai conseguir calcular a energia envolvida para que ocorra, sim, a mudança de fase. Beleza? Como introdução, a gente vai falar novamente aquela diferença de dois tipos de energia que parecem similares, às vezes é comum confundir esses dois tipos de energia, mas são tipos de energia distintos. A gente tem o calor e a gente tem energia térmica. Vamos falar pela última vez, né? Calor é diferente de energia térmica. A energia térmica é a energia presente no corpo devido à energia cinética de movimento das partículas relacionado à temperatura do corpo. Já calor é a energia em transferência que um corpo transfere para outro corpo devido a essa diferença de temperatura. Então, você não pode falar que calor é a energia contida no corpo. Calor não é energia contida no corpo. A energia térmica, você pode dizer que é um tipo de energia contida no corpo em relação à temperatura. Já calor é apenas uma forma de transferência, é uma forma de energia transferida de um corpo para o outro devido a essa diferença de temperatura. A energia térmica e o calor obedecem ao princípio da conservação da energia. Então, se você tem aqui um corpo A, aqui nós temos o corpo A, e esse corpo A inicialmente está quente. E você tem um corpo B, que inicialmente está frio. E você coloca esses dois corpos em contato um com o outro. Esse corpo A, por estar quente, ele vai fornecer energia para o corpo frio. E essa energia fornecida a gente vai chamar de calor. Calor é energia transferida de um corpo de maior temperatura para o outro corpo de menor temperatura. Então, devido a essa diferença de temperatura, a gente vai ter essa transferência de energia que a gente chama de calor. Quando o corpo frio receber esse calor vai servir para aumentar a sua temperatura, para aumentar a sua energia térmica. Mas a energia transferida a gente chama de calor. Beleza? Certo. Bom, se esse corpo A, que está inicialmente quente, e esse corpo B, que está inicialmente frio, eles estiverem num sistema isolado, o que é um sistema isolado? Considere o seguinte, existe o corpo A aqui está quente e o corpo B aqui está frio, certo? Por estar quente e o outro está frio, existe essa diferença de temperatura? Se existe a diferença de temperatura, a gente vai ter essa energia transferida que a gente chama de calor. Se esses dois corpos estão em um sistema isolado, é porque não existe outra fonte de calor sendo enviado seja para o corpo A, seja para o corpo B. Da mesma forma, o corpo B não está fornecendo calor nem para um outro corpo C que existe ao redor. Então, é como se não houvesse nada no meio externo que não seja o corpo A ou o corpo B. O único calor existente é o calor transferido de um corpo A para o corpo B. Então, quando a gente tem nesse sistema nesse sistema isolado, a gente vai ter que o calor cedido por A é igual ao calor recebido por B. Bom, o calor A está cedendo calor, né? Está recebendo. O corpo A está cedendo calor e o corpo B está recebendo calor. O corpo B não está recebendo nenhum outro tipo de calor que não seja o do corpo A. E o corpo A só está cedendo calor para o corpo B, não está cedendo calor para nem mais o outro corpo.
Então, o calor cedido por A é igual ao calor recebido por B. A gente tem aqui, ó, a conservação da energia. Se um corpo cede calor para um outro corpo em um sistema isolado, a quantidade de calor cedida por um corpo, o corpo mais quente, é igual, em módulo, à quantidade de calor recebida pelo outro corpo, certo? Eu falo que em módulo porque a gente vai ver que calor recebido e calor cedido vão ter sinais contrários. Um vai ser positivo e outro vai ser negativo. A gente já vai ver isso ainda nesse vídeo. Bom, a unidade de calor, você pode falar unidade de calor ou unidade de quantidade de calor. Essa expressão quantidade de calor é a mesma coisa que unidade de calor. A gente fala quantidade, mas não é a quantidade, né? Não é o número adimensional, é um calor. Se estiver no SI, essa unidade é joules, né? A gente trabalha com quantidade de calor em joules. Bom, mas historicamente é muito comum, e você vê isso na prática, comumente relacionado a alimentos, você vê a unidade de caloria. Aqui é uma unidade de energia, é uma unidade de energia, a caloria. É a quantidade de calor para aquecer 1 grama de água de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius sob pressão normal. Então, isso é uma caloria. É a quantidade de calor necessária para aquecer essa massa de água nessa variação de temperatura. E a gente tem que uma caloria corresponde a aproximadamente 4, né? Tem questões que vão dizer que uma caloria é aproximadamente 4, ou que vão dizer que uma caloria é aproximadamente 4,18, né? Ou 4,19. Uma caloria é aproximadamente 4,18 joules, certo? E você vai ver também quilocalorias. Uma quilocaloria corresponde a 1.000 calorias, certo? Beleza. Então, são unidades de energia que a gente vai trabalhar juntamente com o joule. Bom, vamos entrando aqui no cálculo da quantidade de calor, nesse momento, sem considerar mudança de fase. Olha só, foi através de experimentos, o que considera que essa chama que está aquecendo essa massa de água aqui. Foi observado experimentalmente que a quantidade de calor necessária para fornecer a esse volume de água, para aquecer esse volume de água num certo variação de temperatura delta-teta, foi observado experimentalmente que essa quantidade de calor e essa variação de temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se você tem uma certa variação de temperatura, você precisa de uma certa quantidade de calor. Se você precisa de um dobro de variação de temperatura, você vai precisar do dobro da quantidade de calor. São grandezas diretamente proporcionais, então uma grandeza é igual a constante vezes a outra grandeza. E esta constante de proporcionalidade, a gente vai utilizar o C maiúsculo. E esse C maiúsculo a gente vai chamar de capacidade térmica. Então, a gente encontra aqui a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura, quando essa variação de temperatura não é muito grande. Foi observado isso experimentalmente. E essa constante de proporcionalidade aqui, ó, a gente chama de capacidade térmica. Qual é a unidade no SI para capacidade térmica? Bom, a unidade de quantidade de calor corresponde à unidade da capacidade térmica vezes a unidade de variação de temperatura. Aqui é Joule, aqui é a unidade da capacidade térmica e aqui é a unidade de variação de temperatura, Kelvin. Portanto, a unidade de capacidade térmica no SI é Joule por Kelvin. A unidade no SI é Joule por Kelvin, certo?
Não é graus Kelvin, hein? É Kelvin. Certo. E foi observado experimentalmente que essa capacidade térmica, olha só, quando você tem esse volume de água, foi feito experimentos e viu que existe uma relação direta, uma proporcionalidade direta entre quantidade de calor e a variação de temperatura. Mas esses experimentos foram feitos com uma mesma massa do fluido ou do corpo que estava sendo analisado. Mas depois foi visto que esta capacidade térmica é diretamente proporcional à massa. Então, vai corresponder a uma constante de proporcionalidade vezes a massa da substância. E esta constante de proporcionalidade, por sua vez, foi chamada de calor específico. Portanto, a capacidade térmica corresponde a uma constante de proporcionalidade vezes a massa da substância. E esse Czinho aqui, ó, a gente vai chamar de calor específico. Czão é a capacidade térmica. Czinho é o calor específico. E M é a massa. Vamos ver a unidade do calor específico no SI? Vamos lá. A unidade da capacidade térmica é igual à unidade do calor específico vezes a unidade de massa. No SI, nós temos Joule por Kelvin é igual à unidade do calor específico vezes a unidade de massa no SI, que é igual a quilograma. Portanto, a unidade do calor específico é Joule por Kelvin vezes quilograma. Unidade no SI é Joule por Kelvin quilograma. Bom, olha só, a gente viu que a quantidade de calor que a gente vai utilizar a letra Qzão, quantidade de calor, aqui nós temos a energia em Joule. Delta θ é a variação de temperatura. A gente viu o seguinte, primeiro, a gente viu que Q é igual a Czão vezes delta θ. Proporcionalidade de quantidade de calor e variação de temperatura. Depois a gente viu que Czão é igual a Czinho vezes M. A quantidade de calor é igual a Czão, capacidade térmica, que corresponde, por sua vez, ao calor específico vezes a massa. Isso está multiplicado por Δθ. Portanto, a gente chega nessa equação aqui, ó. A quantidade de calor corresponde à massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, aqui nós temos a fórmula Q é igual a mc Δθ. Esta fórmula aqui, ó, é de muita importância e você precisa memorizar. Já anote aí que Q é igual a mc Δθ, em que esse C aqui é o C minúsculo. Aqui é a fórmula para o cálculo da quantidade de calor vai ser a quantidade de calor ou recebida por um corpo ou cedida para o outro corpo, para que esse corpo possua uma variação de temperatura igual a Δθ. Fórmula para o cálculo da quantidade de calor sem mudança de temperatura. Ou, desculpa, sem mudança de fase. Sem mudança de fase. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, ó, é desprezando, ignorando mudança de fase. Quando houver mudança de fase, você vai ver que as fórmulas são diferentes.
Tudo isso que a gente viu aqui, ó, Q igual a Czão vezes δθ, tudo isso que a gente, Q igual a MC δθ, tudo isso é para a ausência de mudança de fase. Você está esquentando a água líquida e ela não vai formar, não vai ter a vaporização. Quando iniciar o processo de vaporização, a gente vai utilizar outra fórmula. Formou a primeira bolinha de gás, a gente para de utilizar essa fórmula. Essa fórmula, se a gente está trabalhando ela com aquecimento, por exemplo, de água no estado líquido, a gente só vai trabalhar durante a água estar totalmente no estado líquido até um momento antes de formar a primeira gotinha, a primeira bolha de vapor, certo? Quando inicia a mudança de fase, a gente vai ver outra fórmula. Antes de praticar com algumas questões, vamos falar o que é um sistema isolado, né? Eu já passei um pouco sobre a ideia do sistema isolado, mas vamos falar nesse slide apenas sobre isso. A gente tem um sistema isolado quando a gente não tem um outro corpo interferindo nos corpos que estão em estudo. Se aqui você está estudando a quantidade de calor, a troca de calor entre o corpo A e o corpo B, se a gente diz que esse sistema está isolado, é porque não existe um outro corpo C interferindo no nosso sistema. A gente pode criar um sistema isolado, ou praticamente um sistema isolado, algo que pode ser aproximado para um sistema isolado, por exemplo, colocando o corpo A e o corpo B numa caixa de isopor, porque o isopor ele vai dificultar essas trocas de calor do que estiver dentro da caixa de isopor com o meio externo. Então, a gente diz que a questão 1 vai falar diretamente sistema isolado, ou ela vai falar que os corpos A e B estão em algum recipiente e esse recipiente possui paredes adiabáticas. Falar que o sistema isolado ou falar que o recipiente possui paredes adiabáticas são sinônimos. Paredes adiabáticas são paredes em que não troca calor, não há troca de calor com o meio externo, o meio externo. Beleza? Olha esse exemplo aqui, ó. Considere que aqui nós temos a nossa caixa de isopor. Dentro a gente colocou um corpo quente, A, e um corpo frio, B, certo? Bom, essa caixa de isopor possui paredes que podem ser consideradas adiabáticas, ou seja, não vai haver troca de calor entre esse corpo A e um corpo C que estiver aqui fora da caixa. O corpo C não tem como fornecer energia para o corpo A, nem fornecer energia para o corpo B, nem receber energia do corpo A, nem receber energia do corpo B, certo? Certo? Então, a gente pode escrever isso, ó. Essa caixa de isopor, você pode também ver a expressão caixa térmica. Essa caixa térmica isola, ela vai isolar o corpo A e o corpo B de qualquer meio externo. Então, ela forma um sistema isolado, em que os corpos A e B trocam de calor entre si, trocam calor entre si, tem, tem receber
ou fornecer calor ao meio externo, certo? Isso é um sistema isolado. Essa expressão troca de calor é muito conhecida, você vai ver muito essa expressão troca de calor entre o corpo A e o corpo B. Bom, embora historicamente, a gente utilize essa expressão troca de calor, não é bem uma troca, né? Você vai ter, no caso de dois corpos, o corpo que está quente, ele vai fornecer calor para o corpo frio. Então, não existe troca. O corpo A, ele fornece calor para o corpo frio e o frio vai receber calor. Não existe um vai e vem. Não existe o corpo quente enviando calor para o corpo frio e o corpo frio enviando calor, cedendo calor para o corpo A. É unidirecional, é do quente para o frio. Então, embora a gente utilize a troca de calor, aqui é uma forma coloquial de expressar essa transferência de calor do corpo quente para o corpo frio, certo? Bom, a gente viu, olha, a gente tem a equação, né? A seguinte forma, Q é igual a m vezes C vezes delta θ. O corpo que está inicialmente frio, que é o corpo B, ó, vamos escrever aqui, ó. Nós temos a fórmula Q é igual a m vezes C vezes delta θ. A gente vai utilizar essa fórmula para o corpo A e para o corpo B. Vamos começar falando do corpo B. Para o corpo B, a gente tem o seguinte, nós temos que a quantidade de calor que B recebeu, a gente tem que A vai fornecer calor para o corpo B, né? Então, a gente utiliza essa seta que é apontada para o corpo B, certo? Essa seta indica que o corpo A está enviando quantidade de calor para o corpo B, certo? Para o corpo B, a quantidade de calor recebido, vamos colocar um R aqui, ó, quantidade de calor que o B recebeu, corresponde à massa do corpo B vezes o calor específico do corpo B vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura aqui, ó, é positiva. Vai ser a temperatura final do corpo B menos a temperatura inicial do corpo B. Sendo que, como ele vai aquecer, essa variação de temperatura é positiva, certo? Então, a gente tem um Δθ aqui, ó, um Δθ positivo. Bom, a massa do corpo B é positivo, o calor específico é sempre positivo e a variação de temperatura é positiva. Então, o calor recebido, então, a quantidade de calor recebido é positivo. Agora, vamos fazer a mesma análise para o corpo A. Para o corpo A, que está inicialmente quente, o corpo A ele vai ceder calor. Então, vamos utilizar a letra C para nos referirmos a um calor cedido. O calor cedido pelo corpo A vai corresponder à massa do corpo A, vezes o calor específico do corpo A, vezes a variação de temperatura do corpo A. Sendo que a variação de temperatura do corpo A, que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, vai ser negativa. Por que essa variação vai ser negativa? A variação de temperatura do corpo A corresponde à temperatura final menos a temperatura inicial. Acontece que, como ele vai perder calor, a temperatura inicial é maior do que a temperatura final. Vai diminuir a temperatura. Então, esse Δθ é negativo. Logo, o calor cedido é negativo. Δθ B é positivo e o Δθ de A é negativo. Ou seja, a quantidade de calor cedida é negativo. A quantidade de calor cedido é negativo e a quantidade de calor recebido é positivo. E como a gente está num sistema isolado, a quantidade de calor que um corpo cedeu mais a quantidade de calor que o outro corpo recebeu, em módulos são iguais, mas eles vão ter sentidos contrários. Um vai ser positivo, mas eles vão ter sinais contrários. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, de modo que a soma vai ser igual a zero. Portanto, do balanço energético, o calor recebido por um corpo mais o calor cedido por outro corpo é igual a zero. Então, olha só, olha aqui nesse gráfico. A gente tem
o corpo quente, que é o corpo A, inicialmente a essa alta temperatura. E o corpo B está nessa temperatura aqui, ó, muito próximo de zero aqui no nosso sistema de coordenadas. No eixo Y a gente tem a temperatura e aqui a gente tem o tempo. Bom, vai haver trocas de calor em que o corpo A vai ceder calor para o corpo B. Então, o que vai acontecer com o corpo A? Ao longo do tempo, ele vai cedendo calor, ele vai perdendo energia térmica, certo? Então, ele vai acontecendo isso aqui, ó. A sua temperatura vai diminuindo no decorrer do tempo. Já para o corpo B, ele vai ganhando, ele vai recebendo calor, que vai sendo convertido para energia térmica, e sua temperatura vai aumentando, até o momento em que a gente atinge o equilíbrio térmico. Aqui nós temos o equilíbrio térmico. O que é isso, você lembra? Equilíbrio térmico é quando as duas temperaturas se igualam. Equilíbrio térmico. O corpo A não vai ficar fornecendo calor para o corpo B indefinidamente, não. Vai fornecer calor até que atinja o equilíbrio térmico. Atingido o equilíbrio térmico, as duas temperaturas são iguais e vai cessar essa troca de calor. Então, a troca de calor cessou nesse tempo aqui, ó. Nesse tempo aqui, ó, parou de ter a troca de calor. Nesse tempo aqui, ó, T1, a troca de calor cessou, já que foi atingido o equilíbrio térmico. Beleza? Então, aqui fica o gráfico da variação de temperatura do corpo A e do corpo B ao longo do tempo. Certo? Vamos praticar algumas questões? Primeira questão. Questão vestibular da VUNESP. O gráfico 1 mostra a variação da pressão atmosférica em função da altitude. Então, esse gráfico 1 vai mostrar a variação da pressão atmosférica em função da altitude, certo? E o gráfico 2 mostra a relação entre a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição da água. Considerando o calor específico da água de 1 caloria por grama grau Celsius, olha aqui, ó, olha a gente utilizando a caloria, a energia na unidade de caloria. Geralmente a gente utiliza, lembra? A gente tem que Q é igual a M vezes C vezes delta θ, que é a quantidade de calor cedida ou recebida, M é a massa, C é o calor específico e delta θ é a variação de temperatura. Lembra disso? Então, a unidade de caloria vai ser Joule, que é a unidade de quantidade de calor, dividido pela unidade de massa e unidade de variação de temperatura. Geralmente, o calor específico tem a sua unidade Joule por quilograma Kelvin, certo? Isso no SI. Mas a gente está trabalhando com a unidade em C igual a caloria, que é a unidade de energia, dividido por grama grau Celsius. Grama vezes grau Celsius. A gente vai trabalhar com essa unidade de calor específico da água, certo? Considerando esse calor específico da água de 1 caloria por grama grau Celsius, para aquecer 200 gramas de água de 20 graus Celsius até a temperatura em que se inicia a ebulição, no topo do pico da neblina, cuja altitude é de cerca de 3.000 metros em relação ao nível do mar, é necessário fornecer para essa massa uma quantidade de calor igual a quanto? Então, olha só, a questão que é a quantidade de calor que a gente precisa fornecer para 200 gramas de água, que possui um calor específico dado, e vamos ter uma certa variação de temperatura que a gente vai calcular. Essa variação de temperatura parte da temperatura inicial de 20 graus Celsius até a temperatura em que se inicia a ebulição. Bom, geralmente a água, em condições normais, para pressão de 1 atm, a água ela tem a fusão a 0 graus Celsius, a fusão do gelo ocorre a 0 graus Celsius, e a ebulição ocorre a 100 graus Celsius. Isso geralmente, né? 100 graus Celsius, não vai ser o caso dessa questão. Então, a gente teria que Q é igual a massa vezes o calor específico,
vezes 100 graus Celsius, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial de 20 graus Celsius, certo? Mas acontece que a gente não tem a pressão de 1 atm, porque a gente está no topo do pico de uma montanha. E qual vai ser a pressão no topo do pico da montanha? Qual vai ser a pressão e qual vai ser a temperatura de ebulição? Bom, foi para isso que foram fornecidos os gráficos 1 e 2. Olha só, olha o que a gente tem. Esse gráfico 1, o que mostra o gráfico 1? O enunciado diz. O gráfico 1 mostra a variação da pressão atmosférica em função da altitude. Quanto maior, vamos escrever isso é importante. Essa questão é muito importante. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, olha só, aqui nós temos uma altitude de 0, a pressão é de 1 atm. Subimos, estamos subindo uma montanha. Estamos a 5 quilômetros do nível do mar. A pressão atmosférica caiu aproximadamente para 0,5 atm. Subimos mais para 10 quilômetros acima do nível do mar. A pressão atmosférica vai ser um pouco superior a 0,2 atm, certo? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão. E o que vai acontecer com redução da pressão? Vamos para o gráfico 2. O que diz o gráfico 2? O enunciado está falando. O gráfico 2 mostra a relação entre a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição da água. Quanto menor a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição da água. Aqui, ó, para uma pressão atmosférica de 1, a gente tem a ebulição da água ocorrendo a aproximadamente 100 graus Celsius, né? A gente vai estar aqui, ó, aproximadamente 100 graus Celsius. Mas agora a gente está... Qual é a nossa altitude? A gente está a altitude de cerca de 3.000 quilômetros em relação ao nível do mar. Então, no gráfico 1, a gente está por aqui, ó. Aqui está o 0, aqui está o 5. Onde vai estar o 3, né? Aqui é o 0, aqui é 1, 2, 3, 4 e aqui o 5, certo? A gente tem para a altitude em quilômetros. Como nós temos uma altitude de 3.000 quilômetros, a gente vai ter uma pressão, a gente vai ter essa pressão aqui, ó, um pouquinho superior a 0,567. 0,7. Podemos aproximar para 0,7 atm. Encontramos que, para essa altitude, a pressão é de 0,7 atm. Para uma pressão de 0,7 atm, qual a temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição para 0,7 atm é igual a... Aqui está 1, aqui está o 8. Então, bom, aqui está o 6, aqui está o 8. Então, o 0,7 vai estar na média entre esses dois valores. Vai estar aqui, ó. Vai ter uma temperatura de 90 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição do gráfico 2 é de 90 graus Celsius. Então, normalmente, a temperatura de ebulição para as condições de 1 atm é de 100 graus Celsius. Mas, no alto desse pico, a água ela passa para o estado de vapor a 90 graus Celsius. Eu não sei se você já ouviu falar que no alto de uma montanha é normal, é muito comum a gente utilizar panela de pressão para fazer cozimento simples. Por exemplo, você vai cozinhar um ovo, né? Quando você tem, por exemplo, um ovo, você vai ter uma panela e você tem aqui água e aqui nós temos dentro um ovo. E você vai colocar uma chama para esquentar essa água e esquentar o ovo. O que está esquentando, o que está fazendo o cozimento do ovo, não é muito o efeito direto da chama. A chama está esquentando a água. E é a água quente que está cozinhando o ovo. Então, o que cozinha o ovo diretamente não é a chama que você ligou, é a água quente. Então, o que acontece?
Se essa água quente ela não atinge 100 graus Celsius, essa água não está cozinhando tanto o ovo como cozinharia ao nível do mar, certo? Porque ela vai só até 90 graus Celsius. A partir de 90 graus Celsius, quanto maior o calor que você fornecer, você não vai ter mais um aumento de temperatura. Você vai ter a mudança de fase. A gente vai ver isso. Essa água vai passar, esse calor que a água está recebendo a 90 graus Celsius, em vez de causar aumento de temperatura, vai causar a vaporização da água. Então, a água não passa de 90 graus Celsius. Então, o ovo está sendo cozinhado a 90 graus Celsius e a gente vai precisar utilizar de panela de pressão para a gente conseguir atingir maiores temperaturas e cozinhar esse alimento que a gente deseja conhecer, que a gente deseja cozinhar. Então, é por isso é comum para as altas altitudes a gente utilizar, por exemplo, panela de pressão em cozimentos que aqui seria mais simples, porque a água aqui não vai atingir a temperatura de 100 graus Celsius, ela vai ter a sua temperatura de ebulição reduzida. Esse gráfico 2 mostra isso, que quanto menor a pressão, quanto maior a altitude, menor a pressão, né? Isso a gente viu no gráfico 1, e quanto menor a pressão, menor vai ser a temperatura de ebulição, certo? Beleza. Então, olha só, encontramos a temperatura de ebulição. E o que a questão está pedindo mesmo? A questão está pedindo o seguinte: a gente quer calcular a quantidade de calor necessária para esquentar uma massa de água, que possui um certo calor específico, durante um certo intervalo de variação de temperatura. Que variação de temperatura é? Uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Essa temperatura inicial é de 20 graus Celsius. E a temperatura final, a gente vai esquentar de 20 graus Celsius até o início da ebulição, ou seja, até 90 graus Celsius, certo? Bom, olha só. Essa quantidade de calor vai ser igual a massa. Vamos utilizar tudo em gramas mesmo. A gente não vai converter 200 gramas para quilogramas. A gente tem massa de 200 gramas vezes o calor específico de 1 caloria por grama graus Celsius. Calor específico. 1 caloria por grama vezes graus Celsius, vezes a variação de temperatura de 90 menos 20, ou seja, de 70 graus Celsius. Olha só, esse grama cancela com esse grama, esse grau Celsius cancela com esse grau Celsius, e o resultado vai ser uma quantidade de calor em calorias, igual estão nas alternativas. A quantidade de calor que a gente precisa fornecer a essa água é de 200 vezes 70. Isso é igual a 12 vezes 7 vezes... Aqui, ó, 200 é 2 vezes 100, 7 é 7 vezes... 70 é 7 vezes 10. Então, 2 vezes 7 vezes 100 vezes 10. 2 vezes 7 vezes 1000. 1000 calorias. Calorias a gente vai utilizar as letras CAL, né? Calorias. 7 vezes 2 é igual a 14. 14.000 calorias. 1000 calorias a gente pode chamar de 1 quilocaloria. Mas as alternativas estão com calorias mesmo. Então, ficamos com 14 vezes 10 ao cubo calorias. A alternativa, letra E, né? 14 a gente pode escrever 1,4 vezes 10, multiplicado por 10 ao cubo, vai ficar 1,4 vezes 10 elevado à quarta potência, calorias. A alternativa correta é a letra E. Beleza?